Então, a recomendação é que, quando o dentista, ele tem lá já o consultório dele formado, ele já tem ali a sua clientela, e ele está querendo expandir, ele quer crescer. Então, ele vai abrir oportunidade para outros profissionais fazerem parte do quadro ali do negócio, da empresa dele, né? Então, seria muito interessante, pertinente, que já escrevesse ali um contrato entre eles, né, da prestação de serviço, né, de quais são os clientes que já existem, né, ali, quais são os clientes que ele já conseguiu, qual a carteira que já é dele, né, e como essa carteira ela vai ser, vamos dizer assim, distribuída, porque às vezes ele pode pegar um cliente que já é dele, né, já deixar isso no contrato, você poderá também atender o meu cliente, né, e ali já ter também no contrato quantos por cento, né, acho que cabe nesse profissional, porque ele não vai poder ficar com 100% de todo o ganho, porque o dentista que está vindo, ele está usando as instalações, né, as instalações, está usando a secretária, então, ou seja, o percentual que lhe cabe, né, no meu entendimento, deverá ser um percentual menor, né, tem que ser pactuado, e ali o contrato, acho que essa ideia de cada período, né, rever, né, a carteira de clientes, eu acho que é bem interessante, né, e também eu acho que deixar no contrato, né, e esses clientes que não foram angariados, né, pelo dentista, que é o dono, né, e sim pelo dentista que veio, porque ele pode também trazer conhecidos, tal, e como que fica, né, esses clientes quando o contrato acabar, né? Quando o dentista que está vindo, ele quer, por exemplo, abrir o consultório dele, ou ele quer ir trabalhar com outro parceiro, né? Isso pode acontecer. E como ficaria esses clientes que ele trouxe, ele mesmo trouxe e formou essa carteira, né? E, então, acho que é um pouco isso aí, esse desenho que você está dizendo que deveria ser meio montado e praticado aí. Isso. Então, assim, é como se nós, quando você juntasse 2 ou mais advogados, 2 ou mais dentistas, você teria, vamos dizer, naturalmente uma sociedade profissional, tá? Você não necessariamente precisa constituir uma sociedade, mas você teria uma sociedade, ou seja, uma reunião de profissionais da mesma área, unindo colaboração, unindo conhecimento e correndo o mesmo risco do negócio, né? Porque, de novo, a atividade do profissional liberal, ela implica em risco. Você tem investimento a fazer para poder receber o seu paciente ou o seu cliente numa instalação adequada, né? E você vai brigar para conseguir passar para esse cliente ou para esse paciente uma proposta de trabalho e de remuneração, né? Isso pode ser aceito ou isso pode não ser aceito, né? É diferente de um funcionário que, tendo cliente ou não tendo cliente, no final do mês você precisa acertar o salário do rapaz ou da funcionária, né? Então, se você olhar por essa ótica, que deveria ser a ótica, vamos dizer, predominante nessa relação, um documento que formalizasse os termos dessa, vamos falar, associação, né? Talvez seja a palavra mais adequada, desta associação, onde você trabalha ativos e passivos. Nos ativos, parte de receita, parte de cliente, parte de contratos que você tem eventualmente com fornecedores ou com pessoas que indicam clientes para vocês, né, intermediários, tá certo? E no passivo, todos os ônus que você tem. Você tem as despesas de instalação, você tem as despesas, às vezes, de funcionários outros que não os profissionais da área, né, material e assim por diante, e que isso seja trazido à mesa, né, e todos participem, tanto de uma coisa quanto da outra, mas respeitando um princípio de originação de cliente, de manutenção desse cliente e renovação dessa carteira, né? Isso eu acho que é uma forma de vocês conseguirem minimizar, né, a gente fala eliminar, não existe, mas minimizar, né, um prejuízo maior lá na frente em caso de ruptura. Numa ausência do contrato, né, que eu acredito que boa parte dos dentistas às vezes é muito mais, né, do fio do bigode, né, como se dizia, nossos pais, né, eles falavam, não, tá, no fio do bigode está resolvido. Então, muitos ainda dentistas, eu entendo ainda que eles não têm esse contrato, né, muito mais um acerto ali verbal, coisa do tipo. Só que pelo que eu estou entendendo, isso abre um risco maior trabalhista. Por exemplo, amanhã, se um dentista que foi ali contratado para fazer essa associação não tem um contrato, amanhã ele pode até requerer
né, questões trabalhistas, né, vínculos trabalhistas, férias, 13º, né, porque não tem nada, né, o cara vai entender, ó, eu era funcionário e não recebia, né, todo aí os meus benefícios, né, então isso pode realmente ainda trazer um prejuízo maior ainda para o dentista contratante, vamos chamar assim. É isso mesmo? Você não escapa desse risco, Alexandre, né, como eu disse anteriormente. Mas você minimiza por quê? Porque na medida em que você tem um contrato bem estruturado, onde você tem como identificar o elemento de correr risco, compartilhar receitas, compartilhar despesa. Você não pode, obviamente, todo mês ter um resultado igual, ou seja, a remuneração da pessoa deveria ser um valor que variasse de maneira proporcional à movimentação do consultório. Alguns cuidados têm que ser tomados justamente para demonstrar que não havia nenhuma subordinação, não havia o vínculo, havia o ânimo de correr o risco, havia o ânimo de compartilhar ativos e passivos. Isso tem que ser regulamentado, vamos dizer, periodicamente, com reuniões, apuração de resultado, distribuição, quer dizer, existem providências documentais que podem ser tomadas que minimizem esse risco. E tem um outro aspecto importante, Alexandre, que é o seguinte, antes da última reforma trabalhista, qualquer pessoa entrava na Justiça do Trabalho e ganhando ou perdendo, a sucumbência, que é aquela penalidade que é imposta a quem perde o processo, aquilo não existia para o reclamante, né? Com a reforma trabalhista, você tem agora uma sucumbência, ou seja, se a pessoa entra na Justiça do Trabalho, alegando uma série de coisas e não consegue provar e não ganha, ela não sai mais com um na frente e outro atrás, não, ela tem que indenizar a empresa, ela tem que indenizar o contratante, né, da sucumbência. Então, as pessoas começaram a pensar um pouco mais em entrar com qualquer reclamação trabalhista. E aí a prova é fundamental, porque a pessoa que participou, vamos dizer, de um processo mais formal, instrumentalizado, regulado, ela sabe que se ela entrar com uma trabalhista, o outro lado vai trazer toda essa documentação, todo esse conjunto de provas para mostrar para o juiz, ou fazer com que o juiz entenda, né, que não se tratava de um vínculo trabalhista, tratava-se de uma associação, de uma atividade de risco, onde todos compartilhavam dos ativos, dos passivos, do risco do negócio. Portanto, tem que ser afastado qualquer vínculo, consequentemente, qualquer benefício e qualquer norma ou verba trabalhista.